Glória a Deus. Indo direto para a palavra, eu quero já ir aqui em 1 Samuel 16, porque nós estamos a uma semana da festa de Pentecostes, a uma semana, vamos celebrar o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo na sexta, no sábado e no domingo, serão 3 cultos, será um final de semana para mim, a minha expectativa é essa, um final de semana histórico, um final de semana divisor de água, de fogo, de vento, ou seja, o Espírito Santo fazendo uma grande obra, é o que eu creio, é o que eu espero e estou de consagração esperando isso, em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo aqui me trouxe esta palavra. 1 Samuel 16, no versículo 13, diz assim, 1 Samuel 16, versículo 13 diz: Então Samuel, o profeta, tomou o vaso do azeite e ungiu Davi, o pequeno Davi, no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Eu vou repetir. Então Samuel, o profeta, tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga aleluia. Preste atenção, por favor, aqui. Davi, nós estamos falando do Antigo Testamento, Davi recebeu uma unção derramada com azeite. Quando você aceitou o Senhor Jesus, e eu creio que você aceitou, diga aleluia. Nesse momento, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, que o Espírito de Jesus foi enviado para dentro de você. Diga amém. Preste atenção nisso aqui. Aconteceu com você o que aconteceu com Davi. O que, pastor Lázaro? O Espírito Santo se apoderou de você. O Espírito Santo tomou posse de você. O Espírito Santo, quando o teu nome escrito no livro da vida foi colocado, o Espírito Santo disse: você é meu. Preste atenção, no nome de Jesus. O Espírito Santo se apoderou de você. Isso é lindo, isso é forte, porque esse privilégio não foi de Davi. Isso não é um privilégio do rei, porque nós fomos reis, feitos reis e sacerdotes. Preste atenção, o Espírito Santo se apoderou de você. Esta informação eu vou ter que repetir nesta noite e daqui até domingo, para que você entenda, em nome de Jesus Cristo, que você foi tomado posse. Quem tomou posse de você? O Espírito Santo. Você não é qualquer pessoa. Por isso que você pode declarar: maior o que está em mim do que o que está no mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Porém, eu estou te dando uma outra informação. A informação que eu estou te dando é que o Espírito Santo se apoderou de você. Ele disse: você é meu. Acabou. Você é do Espírito Santo. Você é do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios 3 diz que o Espírito Santo tem um ministério. E esse ministério, ele tem diversas ações a serem realizadas. Uma delas, em 2 aos Coríntios, diz que é nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor. Então, preste atenção, o Espírito Santo toma você, e você passa a fazer parte dele, porque ele diz: você é meu. E se você começa a buscar, aí, querido, você começa a se fortalecer. Diga glória a Deus. A grande pergunta que eu quero fazer para você aqui nesta noite eu quero fazer uma pergunta para você e para os que estão aqui. Você quer ser cheio? A pergunta é óbvia que você vai responder: sim, eu quero, mas preste atenção. Você quer ser cheia? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Do outro lado eu não ouvi o que eles disseram, não sei se o Mateus ouviu, mas eu vou te dar mais uma chance. Você aí do outro lado, você quer ser cheio do Espírito Santo? Sim ou não? A pergunta que não quer calar é: para quê? Para que você quer ser um cristão cheio? Para que você quer ser uma cristã cheia do Espírito Santo? Para quê? Porque essa pergunta é uma pergunta quase que indutiva. Não conheço ninguém que venha responder: não, eu não quero ser cheio do Espírito Santo.
Não conheço. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Óbvio, vamos buscar o Espírito Santo quando vai no culto na igreja? Vamos buscar o Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Aleluia! Agora a grande pergunta é, para que você quer ser cheia? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Essa é a grande pergunta. Ele se apoderou de você, você começa a se encher dele. Para quê? 1 Samuel 17, nós temos uma sequência, é um texto que você, na grande maioria, conhece esse texto, né? E Davi, versículo 32, a partir do versículo 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, falando de Golias. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava de sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Diga glória a Deus. E aí Davi termina: Assim feria o teu servo, Davi falando para Saul, assim feriu o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e me livrou da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja... Aplauda ao Senhor por esta palavra, aplauda ao Senhor por esta palavra. Aplauda ao Senhor por esta palavra. Então a pregação até então, aqui ela é objetiva. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Você já disse sim, diga amém. Então preste atenção. Para que, pastor Lázaro, o senhor quer ser cheio do Espírito Santo? Respondo de maneira objetiva. Para poder enfrentar e vencer o urso, enfrentar e vencer o leão, enfrentar e vencer Golias, enfrentar e vencer a fúria de Davi. Foi o que Davi fez. Davi foi revestido do poder do Espírito Santo. E o que aconteceu com Davi? Porque a maioria das pessoas se coloca na condição de que ele recebeu a consagração. Para quê? A consagração, você foi feito rei e sacerdote. Repita com o pastor Lázaro: eu fui feito rei e sacerdote. Então você foi feito uma pessoa de autoridade. Você foi feito uma pessoa no mundo espiritual diferenciada. No mundo espiritual você é diferenciado, você é diferenciada. Então vamos chegar aqui a um acordo. Você está sendo cheio do Espírito Santo através da pregação da palavra. Agora você tem que entender que quando você se enche do Espírito Santo, você se enche do Espírito Santo para guerrear, para poder enfrentar todos os leões, ursos, Golias, fúrias que vierem pela frente. Se não adianta você se encher do Espírito Santo para fazer o quê? Fazer um churrasco? Se encher do Espírito Santo para uma feijoada? Se encher do Espírito Santo, pastor, você está dizendo que a gente não pode comemorar? Querido, para comemorar não precisa estar cheio do Espírito Santo, porque a maioria está comemorando vazia. Não precisa disso. Agora você tem que ter uma consciência. Qual é a consciência? Eu sou um cristão, eu sou uma cristã cheia do Espírito Santo. Então tu está enfrentando ursos e vencendo. Você está enfrentando leões e vencendo. Você está enfrentando as fúrias. A fúria de Saul, Davi enfrentou e venceu. Se você estiver vazio do Espírito Santo, tu não está conseguindo vencer essa pandemia. A pandemia está te engolindo. Está mostrando que você está vazinho, vazinha. A pandemia, e eu vou mostrar para você aqui, a pandemia é uma oportunidade.
Porque tem pessoas, tem cristãos, eu estou falando do meu povo, que estão arrebentando. Diga aleluia. A pandemia, você se enfrentar o Covid vazio do Espírito Santo, você vai perder. E vai tomar uma surra. Se você enfrentar essa crise política que o Brasil está enfrentando, se tu enfrentar essa crise, porque não tem jeito, enfrentar, tu vai ter que enfrentar, não tem jeito. E tu for enfrentar essa crise, que é terrível, vazio e vazia do Espírito Santo, querida, em nome de Jesus, começa a separar o óleo, porque para botar nas feridas, tu vai apanhar muito, porque o demônio está aproveitando essa pandemia, para bater, e está batendo doído, e está batendo com gosto, e está batendo com vontade. Agora, você tem que ter a opção, se encher do Espírito Santo, para enfrentar e vencer essa pandemia, para enfrentar e vencer essa crise financeira, para enfrentar e vencer essa crise política, essa crise econômica. Como é que se enfrenta um familiar que está debaixo de uma depressão, vazio do espírito? Como é que se enfrenta um familiar que está desempregado, numa crise dessa, vazio do espírito? Como é que se enfrenta um familiar que está debaixo do vício das drogas? Porque a pessoa que está viciada, nesse momento ela está numa crise terrível. E se é da sua família, você tem que estar lotada do Espírito Santo, lotado do Espírito Santo para poder suportar isso. Enfrenta uma adolescência de um filho, de um neto, enfrenta vazio do Espírito. O cristão tem que tomar posicionamento. O Espírito Santo se apoderou de nós. Agora, vivendo somente da misericórdia, chega um ponto que acabou, querido. O que acontece? Agora chegou a hora de você ver quem está fazendo a diferença. Quem é que está fazendo a diferença? Os vazios não estão. Os vazios estão passando vergonha. Irmão, no nome de Jesus, minha irmã, nós estamos a uma semana de um grande avivamento, é a minha expectativa, é o poder, é o revestimento do Espírito Santo. Semana que vem, a partir de 1º de junho, nós vamos estar lotados do Espírito Santo. Diga glória a Deus. O carro foi caidíssimo, diga glória a Deus. Aí eu digo para você, você está preparado para enfrentar os ursos? Porque se eu me encho do Espírito Santo, não adianta estar cheio do Espírito Santo, se não tiver um urso para eu enfrentar. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, como está lá em 1 Samuel 22, que não vai aparecer porque eu não coloquei. Isso é tema para esse final de semana. Davi se fez líder de um grupo que estava na caverna de Adulão, escondido. Tem muito crente na pandemia na caverna de Adulão, porque a pandemia virou caverna de Adulão para alguns. A pandemia virou caverna, porque tem pessoas que estão endividadas, pessoas que estão com espírito desgostoso e pessoas que estão em aperto. Ou seja, a pandemia transformou muitas residências cristãs que eram para estar lotadas de fogo em caverna. Mas o Espírito Santo, a partir desses dias, entra nessa caverna e ilumina. Diga aleluia. Para você sair de uma condição, de uma caverna de Adulão, para se transformar num valente, por que nós chamamos que a pessoa é valente? Porque ela enfrenta. Eu só posso medir a valentia de um guerreiro pelos inimigos que ele enfrenta e vence, pelas situações que ele enfrenta e vence. Eu tenho recebido elogios, hoje foi um irmão, deu elogios, chamou meu filho, ele estava muito empolgado, né? Ele estava empolgado demais. Ele chamou meu filho, comparou meu filho ao jovem Daniel. Esse irmão, ele não bebe, mas ele estava motivado, ele estava animado. Ele chegou e mandou uma mensagem, comparou meu filho ao jovem Daniel. Eu não consegui ver meu filho na cova dos leões, mas deixa para lá, mas vamos lá. E tem sido uma benção. Eu estou brincando com meu filho, mas ele está sustentando isso aqui, o Espírito Santo está usando. Diga glória a Deus. Agora presta atenção, eu enfrentei a adolescência do meu filho, que não é meu filho natural,
Se eu enfrentasse a adolescência do meu filho vazio do Espírito Santo, eu não estaria aqui. Porque quem acompanhou sabe do que eu estou falando. O jovem hoje que está indo para 19 anos, que está trabalhando para Deus, servindo a Deus, eu enfrentei a adolescência dele toda de jejum. A adolescência do meu filho toda foi de jejum. Jejuei a adolescência dele toda. Foram 3 anos e meio de jejum. Enfrenta uma adolescência vazia do Espírito. Você não aguenta. Eu estou passando para você, fato. Esse próximo final de semana, nós vamos ser revestidos de poder. Diga glória a Deus. Para enfrentar e vencer a pandemia. Tem muita gente que está em crise emocional. Tu está preparado para receber essa pessoa? Essa pessoa que está em crise de pânico, que tem que te procurar, ou tu vai chegar e falar assim, procura meu pastor. Não, se te procurou, você que tem que fazer os primeiros socorros. O primeiro socorro quem faz é você. Pessoas estão desesperadas nesse momento. Pessoas estão pensando em suicídio. Tu está preparado para receber essas pessoas? Tu está preparado para evangelizar? Está preparado para dizer que Jesus Cristo resolve essa situação? Ele vai olhar para você, ele vai olhar para a tua casa, ele vai olhar para os teus frutos. É isso que eu estou falando. Tu está preparado para enfrentar mais um mês de pandemia? Está preparado para enfrentar uma crise política que está terrível no país? Nem na sua casa ninguém respondeu, nem aqui, mas também deixa isso para lá, eu sei lá o que eu vou fazer aqui. Irmão, o que eu estou te falando é sério. Semana que vem nós vamos ser revestidos do alto. Diga glória a Deus, vamos receber um reavivamento, diga aleluia. Então você tem que estar preparado para uma coisa, que é o que eu estou falando e estou dizendo para você. Estou indo para 50 dias, treinando você, lançando palavras, falando e louvando ao Espírito Santo, te preparando, para quê? Não é simplesmente para você ser revestido, é para você olhar para um urso, que é um grande problema, olhar para um leão, que é um problema maior ainda, olhar para Golias, que é um maior ainda, olhar para a fúria de Saul, que é maior ainda, e vencer os 4. Fúrias vão se levantar, mas tu está cheia do Espírito. Invejas vão se levantar, mas tu está cheia do Espírito. Rebeldias vão se levantar, mas você está cheia do Espírito. Bruxarias vão se levantar, você está cheia do Espírito. Você tem que estar cheio do Espírito para poder enfrentar essas mazelas. Aplauda ao Senhor bem forte. Aplauda ao Senhor bem forte, aplauda.